Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo. Eu estou muito feliz, em voltar a essa amada igreja, onde eu tive a oportunidade de congregar por tantos anos. Foram 19 anos nessa igreja. Foi nessa igreja que eu me batizei. Entrei aqui com 12 anos. Era mensageira do rei. Conheci o meu digníssimo marido. Namoramos por 10 anos. O pastor Jaziel dessa igreja nos casou e tivemos a Ana Clara, que foi apresentada nesse lugar, nesse altar. E essa igreja, ela faz parte da minha vida, ela faz parte da minha história. Foram momentos muito, muito felizes, onde eu pude participar dessa grande obra que o Senhor tem feito nesse lugar. Acompanhei, esse templo ser construído e tantas coisas que nós podemos ver, durante esse tempo. E eu sou muito grata a Deus por poder voltar aqui, por estar aqui com os irmãos. Muitas pessoas eu não conheço, alguns rostinhos eu conheço. Então eu quero me apresentar. Eu me chamo Lívia. Eu hoje estou na primeira igreja batista em Barra Mansa, onde juntamente com o meu esposo, nós pastoreamos lá já há 6 anos. Quero pedir que ele se coloque de pé, pastor Ismael. Minha filha Ana Clara também está aqui. 9 anos, Ana Clara tem. E a Giovana tem 4 anos, está lá embaixo no Ministério Infantil. Então é com muita alegria que eu retorno a essa casa, a essa igreja. Desde já quero agradecer o convite, Rose, Simone, porque para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui, servindo a Deus e também a todos os irmãos. Nessa noite eu vou usar um texto para meditação. Foi um texto que o Senhor falou ao meu coração. Foi um texto que, quando a Rose me fez o convite, eu comecei a pedir ao Senhor. Falei, Senhor, fala comigo. Eu não conheço as pessoas que vão estar lá, eu não sei quem vai estar lá, mas o Senhor certamente sabe, porque o Senhor prepara todos os momentos e é Ele quem prepara, os encontros que Ele quer ter conosco. Então, eu tenho certeza que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração vai vir ao encontro do coração de cada um de vocês. E é um texto muito conhecido, é um texto que se encontra em João 11, e eu vou ler de 39 a 44. Os irmãos podem abrir a Bíblia de vocês para que vocês possam também acompanhar. Eu vou fazer a leitura. Mantenham a Bíblia de vocês aberta para que vocês possam acompanhar durante a mensagem. E o texto vai dizendo assim: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-o ir. Pai querido, nesse momento, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida. Porque eu sei, ó Deus, que eu não sou ninguém. Sou apenas uma serva do Senhor, disposta a te servir. E nesse momento eu me coloco à sua disposição para que o Senhor fale a cada coração aqui presente, de acordo com a sua vontade. E que o Senhor cresça nesse momento e que eu diminua. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é um texto que fala de um momento muito importante, na vida de uma família. Uma família que era muito próxima de Jesus. É uma família muito querida por Jesus. Eu me refiro à família dos irmãos, Maria, Marta e Lázaro. E Jesus frequentemente estava com essa família. Ele frequentava a casa dessa família, se relacionava com essa família. E você encontra isso nos evangelhos.
E o capítulo 11, ele nos fala sobre um momento desesperador na vida dessa família, onde Lázaro ficou doente e as irmãs de Lázaro se viam desesperadas por conta daquela doença. E nesse momento em que Lázaro adoeceu, em que ele estava muito doente, Jesus não estava na cidade onde Lázaro morava, Jesus não estava em Betânia, ele estava longe da cidade, longe dessa aldeia. E as irmãs pediram, vão chamar Jesus. Chamem ele, por favor, chamem Jesus até aqui. E foi isso que fizeram. Foram até Jesus e contaram para Jesus o que estava acontecendo com Lázaro. E o texto vai dizendo que Jesus recebeu o recado da enfermidade de Lázaro, mas ele permaneceu aonde ele estava. E Jesus não voltou naquele momento. E com essa demora, o que aconteceu? Lázaro morreu. E quando Jesus chegou a Betânia, já havia 4 dias que ele havia morrido. E é aí, quando Jesus faz o milagre e ressuscita Lázaro, que Jesus traz uma nova vida a Lázaro e também a vida dessa família. E é nessa noite, a partir desse texto e de algumas experiências da minha vida, que eu quero falar com vocês. E nesse texto nós aprendemos algumas lições muito valiosas. E é sobre elas que eu quero falar com vocês nessa noite. A primeira lição é: nós sempre temos um amigo a quem recorrer. Vejam que em João 11:3 vai dizendo assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. É interessante a gente pensar aqui que Maria e Marta, elas sabiam que podiam contar com Jesus. Elas sabiam que elas tinham um amigo que tinha todo o poder para mudar aquela situação. E o que elas fizeram? Elas buscaram socorro nesse amigo, porque elas sabiam que podiam contar com ele. E é assim também na vida de cada uma de nós. Mesmo nos momentos em que nós nos sentimos sozinhas, desamparadas, nós sabemos que nós temos alguém que nunca irá nos desamparar, que sempre estará conosco, que sempre estará pronto a nos ouvir, a nos socorrer. E era isso que Marta e Maria sabiam a respeito de Jesus, que ele era exatamente esse amigo que elas podiam contar. E nós também temos esse acesso a ele. Nós temos acesso direto a esse amigo, onde nós podemos recorrer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Em Salmos 46:1 vai dizendo: Deus é nosso refúgio, refúgio e fortaleza, e o socorro bem presente na tribulação. Como algumas pessoas aqui sabem, né, da época que eu congreguei aqui na igreja, acompanharam a minha trajetória, a minha gravidez. E eu creio que muitos de vocês sabem do que aconteceu comigo após o parto da Ana Clara, né? Foi um parto tranquilo, correu tudo bem. Quando eu pensei que já estava tudo bem para eu viver aquele grande sonho que eu queria viver e que eu pedi a Deus para viver, eu me deparei com uma enfermidade, que vocês, inclusive, têm ouvido muito falar sobre ela, sobre essa enfermidade, né, nos cultos que vocês tiveram anteriormente. E eu fui acometida pela depressão. Foi uma depressão pós-parto que chegou na minha vida após eu ter a minha primeira filha. E foi um tempo muito difícil. E quem já viveu depressão sabe quanto essa enfermidade é uma enfermidade dolorosa, difícil de encarar, de suportar, e o quanto ela nos deixa fragilizadas, quanto ela nos deixa prostrada e o quanto ela nos paralisa. E eu vivi com essa enfermidade durante muito tempo. E durante muito tempo eu tive altos e baixos dessa enfermidade, né? Eu me recordo que além da enfermidade, eu também tive síndrome do pânico. E eu me lembro de uma vez que foi tão difícil, estava sendo tão difícil as noites e eu mal conseguia dormir. E eu me lembro que
tamanha era a minha angústia e a minha agonia que o meu esposo teve que convidar os meus pais para dormirem no mesmo quarto que a gente. Porque, na época, nós morávamos do lado da casa dos meus pais. E foi um dia muito difícil. E meu esposo teve que chamar o meu pai, minha mãe, minha irmã para dormir no quarto com a gente. Tamanha era o meu desespero, o meu medo e o meu pavor. Mas o que eu quero dizer com isso? Que mesmo que todos estivessem ao meu lado, mesmo que eu tivesse o meu esposo, mesmo que eu tivesse os meus pais, mesmo que eu tivesse amigos prontos a me ajudar, a falar uma palavra de conforto, não adiantava. Não bastava, porque existem sofrimentos na nossa vida, existem dores na nossa vida e existem momentos da nossa vida que somente Jesus pode nos aliviar. Que somente o Senhor pode trazer conforto e refrigério para a nossa alma. E eu me lembro que durante aquele tempo que eu vivi, eu chorava, eu clamava, e eu pedia a Deus, e eu implorava para Deus que Ele tirasse esse sofrimento da minha vida. Porque era muito difícil viver com a depressão. E em todas as vezes em que eu clamei, em que eu pedi ao Senhor, Ele me socorreu. E as noites eram longas, muitas vezes eu não conseguia dormir, mas era chorando, muitas vezes, que eu conseguia descansar, porque eu sabia que era o Senhor que trazia calma e conforto ao meu coração. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite? Nós temos, sim, um amigo a quem recorrer. Mesmo que você olhe à sua volta e você esteja cercada por muitas pessoas, e você se sinta sozinha, ou mesmo que ninguém possa fazer nada por você, que você possa ter a certeza que você tem um amigo que está sempre com você e pronto a te ajudar, e pronto a te estender a mão, e pronto a te socorrer e aliviar as suas dores. E eu quero te dizer que esse amigo Jesus, o nosso amigo, ele nunca fica indiferente à nossa dor. Ele não fica indiferente à nossa dor. Ele se preocupa conosco, Ele está olhando para cada um de nós, a todo momento. Em João 11:35 vai dizendo que Jesus chorou. E Ele chorou porque Ele sentiu a morte do seu amigo Lázaro. Ele chorou porque Ele sentiu a dor de Maria e de Marta. Ele se compadeceu por elas. E Ele chorou porque Ele se importa com o que é importante para cada uma de nós. Ele se importa conosco. E muitas vezes a gente pensa que talvez Deus não esteja nos vendo, talvez Deus não esteja nos olhando, talvez Deus não esteja nos escutando, ouvindo as nossas orações, o nosso clamor. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele não fica indiferente à sua dor. Não pense que ele está ausente ou porque Ele está distante. Ele não está distante, Ele está exatamente onde Ele sempre esteve, ao seu lado. Existe um versículo que diz que Jesus está conosco em todos os dias, né? E essa é uma promessa do Senhor para as nossas vidas, que Ele nunca irá nos desamparar, que Ele sempre estará conosco, que Ele nunca nos deixará só. Isso é uma promessa do Senhor. Então, mesmo que você se sinta sozinha, mesmo que você pense que as coisas não estão dando certo, ou talvez você chegue a pensar que Jesus não está se importando com as suas dificuldades, com as suas dores, eu quero te dizer, o Senhor, Ele se importa com você. Ele não está indiferente. Em João 16:33, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas, contudo, Ele disse o quê? Tenham ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nenhuma de nós, irmãs, nenhuma de nós estamos imunes às dores e aos sofrimentos. Até porque esses sofrimentos, essas dores, os problemas que nós enfrentamos, eles servem para o nosso processo de crescimento. E esse processo de crescimento que o Senhor permite que a gente passe, isso é planejado pelo Senhor. Isso é desejado pelo Senhor. Não que Ele tenha prazer no nosso sofrimento, não é isso. Mas Ele usa o nosso sofrimento para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para nos fazer chegar exatamente onde Ele quer que a gente chegue. Em Pedro 4:12-13 vai dizendo: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo,
para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Deus, Ele utiliza as aflições para que a gente se aproxime dEle. Sabe por que isso, minha irmã? Porque as nossas mais íntimas e profundas experiências, possivelmente, vão ocorrer nos dias mais sombrios da nossa vida. Quando o nosso coração estiver partido, quando nós estivermos nos sentindo sozinhas, ou quando não tivermos mais nenhuma opção, quando tudo estiver dando errado, quando a dor for intensa e parecer que a gente não vai suportar, são nesses dias que nós vamos estar totalmente rendidas diante do Senhor. E é nesse momento que nós faremos as nossas orações mais sinceras. É nesse momento que nós faremos as orações mais honestas diante de Deus. Porque são nesses momentos que nós nos rasgamos, que nós nos deleitamos e que nós nos colocamos diante do Senhor como dependentes da sua graça e da sua misericórdia. Então, ouçam uma coisa. Preste bastante atenção. Deus nunca desamparou você. Ele sempre esteve contigo. E Deus nunca nos desampara. Ele sempre está ao nosso lado. E não importa o que você esteja passando, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você se encontra, como se encontra o seu coração, mas uma coisa é certa, existe uma promessa de Deus na sua vida e que no tempo certo vai se cumprir. E todos esses problemas, todas essas dificuldades, todas essas dores vão servir para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. Porque Deus sabe exatamente como tratar cada um de nós, onde deve mexer em cada um de nós, onde deve tocar em cada um de nós. E muitas vezes nós vivemos uma vida relaxada, uma vida de qualquer jeito, uma vida cristã superficial e rasa. Muitas vezes as circunstâncias chegam na nossa vida para nos despertar, para nos trazer para perto de Deus. E são nesses momentos em que nós nos sentimos abatidos e entristecidos, quando nós passamos por sofrimentos, por angústias, é nesse momento que a gente se achega a Ele. É nesse momento que a gente volta para o braço do Pai. É nesse momento que a gente descansa no seu colo. E é exatamente isso que Ele quer fazer. Ele quer estar perto de nós. Ele quer poder cuidar de cada uma de nós. E em Salmos 34, 18 vai nos dizendo: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Sabe, minhas irmãs, em muitas ocasiões a dor é uma ferramenta poderosa para moldar a nossa fé. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? O que quer dizer aqui? O crer tem a ver com fé. E nós precisamos, a cada dia, termos a nossa fé moldada no Senhor. E é no momento da nossa aflição, é no momento das nossas dores, que nós podemos ser provadas, é nesse momento que nós podemos confiar, e é nesse momento que o Senhor molda a nossa fé e nos faz ter uma fé que nós jamais podemos ter. É engraçado que muitas vezes a gente vive uma vida dizendo: eu tenho fé, eu creio que Deus vai fazer, eu confio no Senhor. Mas quando a gente passa num momento difícil, é que a nossa fé é provada. E aí a gente percebe que nos falta fé. Que nos falta fé, que nos falta confiança no Senhor. E é exatamente nesses momentos que Deus quer moldar a nossa dor. Que Ele quer moldar a nossa fé, é através da dor que Ele molda a nossa fé. 1 Pedro 1,7 vai dizendo: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A Bíblia, ela compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando todas as impurezas. E tem uma frase que diz que quando a vida é um mar de rosas, nós podemos passar o tempo adquirindo conhecimentos sobre Jesus, imitando-o
citando e até falando sobre ele. Mas é apenas quando sofremos que nós o conhecemos de verdade. E vocês lembram de Jó? Foi exatamente o que Jó disse. O que ele disse durante a sua dor? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então é exatamente isso que acontece. E Deus sabe, sempre soube o que é melhor para nós. E eu quero te dizer que todas as coisas, sendo elas boas ou ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando vocês se sentirem fracas, quando cada um de vocês se sentirem fracos, e que a fé de vocês forem insuficientes, que vocês possam manter os olhos firmes em Jesus. Porque tem uma frase que eu gosto muito de falar, e já falei muitas vezes lá no nosso grupo, que diz assim: se você olhar para o mundo, você ficará aflita. Se você olhar para você, você ficará deprimida. Mas se você olhar para Cristo, você descansará. E tem momentos que nós só podemos descansar se for em Cristo. E recentemente aconteceu algo na nossa família, que eu vou compartilhar agora aqui com os irmãos. O meu pai, faz assim, pai, que tem muita gente que não sabe quem é meu pai. É esse velhinho que eu chamo carinhosamente. Ele foi acometido de uma enfermidade no coração e ele precisou fazer uma cirurgia no coração de ponte safena. E é uma cirurgia muito delicada, muito agressiva, onde a pessoa é aberta todo o seu peito, o coração é tirado para fora, para que os médicos consigam fazer, né, a cirurgia. E durante esse tempo, como foi difícil? Foi muito difícil, meus irmãos. Eu quero dizer para você que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E foi exatamente nesse momento de angústia, nesse momento de tristeza, nesse momento de dor, nesse momento de medo, que eu busquei o Senhor. Sabe por quê? Que eu busquei com todas as minhas forças? Porque tem momentos que não tem médico, não tem remédio, não tem ninguém que possa fazer se não for o Senhor. Então a gente precisa colocar os nossos olhos voltados para Ele, crendo que o Senhor fará, e crendo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, acreditando que se Ele não fizer, ninguém mais vai fazer, ninguém mais pode fazer. E foi durante esse tempo que eu, diferente de todos os outros momentos, eu me coloquei diante do Senhor de uma forma tão inteira, de uma forma tão sincera, em que eu rasguei o meu coração e eu disse para o Senhor, com sinceridade de coração, e eu disse para o Senhor: Senhor, ouve o meu clamor, atende o meu pedido e a minha oração. E o Senhor falou comigo. E sabe o que Ele falou comigo? Confie. E muitas vezes, como é difícil confiar. Mas é isso que o Senhor deseja que façamos, que a gente confie no Senhor. E foi durante esse tempo, né, em que meu pai esteve naquele hospital internado, ficou lá 11 dias internado. Foi nesse tempo em que ele passou por essa cirurgia, pós-cirurgia também, que foi muito, muito complicado. Não complicado com ele, complicado para a gente, porque as 24 horas seguidas da cirurgia são cruciais. Se a pessoa ficar bem, passou. Mas se ela ficar mal, ela pode morrer. Então foi um momento de muito medo, de muito clamor, de muita oração. E foi nesse momento que a minha fé foi moldada. Foi nesse momento que o Senhor me ensinou o que é acreditar, o que é confiar. Foi nesse momento que Ele me mostrou que se a gente não confiar e não entregar tudo para Ele cuidar, nós vamos perecer. Nós vamos cair. E é só a fé que nos sustenta. Porque tem momentos na nossa vida que são tão difíceis de passar, que a gente acha que não vai suportar, que a gente não vai conseguir. Mas é a fé que nós temos no Senhor que nos mantém de pé e que nos faz seguir em frente, que nos faz passar por todas as dificuldades, por todas as dores, por todos os sofrimentos e chegar lá na frente e agradecer a Deus. E ainda dizer que valeu a pena, porque sempre vale a pena. Talvez seja incoerente dizer isso aqui para você, mas vale a pena tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos. Mesmo que seja uma dor,
mesmo que seja um sofrimento. Porque quando chegar lá na frente, a gente vai olhar para trás e a gente vai ver que nós saímos vitoriosos, porque nós tivemos o Senhor, o nosso amigo, presente nas nossas vidas e do nosso lado. E tem algo que eu também falo muito ultimamente, porque de fato eu sou convicta disso. É que Deus tem propósito em tudo. Existe propósito para todas as coisas, até mesmo na dor. Jesus disse em João 11:4, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Existia propósito na doença de Lázaro. Existia. Jesus poderia ter voltado imediatamente antes que ele morresse. Não podia? Mas ele não voltou. Sabe por quê? Porque existia propósito. E o propósito naquele momento era a glorificação do nome de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Porque Jesus queria mostrar quem era Deus. E muitas vezes a gente não entende por que as coisas acontecem na nossa vida. Mas eu quero te dizer, existe propósito. Tudo que acontece, cada coisa que nos acontece, existe um propósito. E é quando nós somos esmagadas pela dor. É quando nós passamos por esse sofrimento tão contínuo, tão doloroso. É quando nós somos refinadas pela dor, pelas provações. E é aí que as pessoas conseguem ver o reflexo de Jesus através de nós. O propósito de Deus é nos tornarmos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus, que nós sejamos como seu filho. Então, não é possível sermos semelhantes a Jesus se não passarmos pelas mesmas coisas que ele passou. E ele sofreu. Ele sofreu. E ele sentiu as nossas dores. Por isso ele nos compreende. Por isso ele não fica indiferente às nossas dores, porque ele esteve aqui. Ele sofreu. E ele nos entende. Ele entende perfeitamente o que você está passando. E os planos de Deus, eles são bons. Ele sabe, Deus sempre sabe o que faz. Ele sempre tem razão. Eu sei que não é nada fácil passar pela dor. Não é nada fácil passar pelo sofrimento, pelas provações, pelos traumas que vivemos. Não é nada fácil passar pela rejeição, pela dor, pela traição. Não é fácil. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está sofrendo. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus falou ao meu coração sobre essa palavra, eu até falei, Senhor, mas eu vou falar sobre dor, sobre sofrimento num culto em que eu posso falar sobre tantas outras coisas. E Deus disse para mim que era exatamente isso que eu tinha que falar. Porque existe nessa noite pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Talvez tenham pessoas aqui que tenham vivido traumas na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Pessoas que tenham passado por traições. Pessoas que tenham sido talvez rejeitadas e abandonadas por pai, por mãe, por família. E eu quero te dizer nessa noite que Deus tem propósito na sua vida. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos nos gloriarmos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Romanos 5, 3 e 4. Minhas irmãs, meus irmãos, não percam a esperança. Não percam a esperança em Deus, porque Ele pode mudar a sua realidade. Ele pode mudar a sua vida. Mas para isso é necessário que você espere. É necessário esperar no Senhor. E como é difícil esperar, não é mesmo? É muito difícil esperar, é muito difícil ter paciência, ainda mais num tempo em que nós vivemos imediatista, onde nós queremos tudo para ontem. A gente não sabe mais esperar. E quando a gente se depara, né, com esse tempo da espera em que Deus nos faz esperar, e existe também propósito na espera, e quando Deus nos faz esperar, a gente entra em crise, a gente chora, a gente se desespera, porque a gente não sabe esperar. Porque a gente não tem paciência para esperar. Por isso, muitas vezes a gente até fica deprimido. A gente entra numa depressão. Porque por muitas vezes a gente pede a Deus, pede a Deus, pede a Deus. E parece que Deus não nos responde. A resposta não vem.
E com isso, a gente se desespera, a gente adoece, porque a gente não sabe esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Em Isaías 30:18 vai dizendo: contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. E como são felizes todos aqueles que nele esperam. Sabe, meus irmãos, foram longos 5 anos em que eu tive que conviver com a depressão, com essa doença sobre a minha vida. Foram longos 5 anos em que eu sofri, em que eu paralisei a minha forma de viver, em que eu vivia uma vida apática, prostrada, onde eu não tinha perspectiva mais, eu não sonhava mais, e por muitas vezes me faltava até esperança, porque eram tempos difíceis e entrava dia, saía dia, e eu pedindo ao Senhor para que Ele atendesse o meu clamor e a minha oração, e eu não via nada acontecer. E foi muito difícil para mim esse tempo. Durante esse tempo, embora eu não estivesse vendo nada exterior acontecendo, Deus estava trabalhando dentro de mim. Ele estava trabalhando no meu interior. Ele estava curando as minhas feridas. Ele estava sarando as minhas feridas. Ele estava moldando a minha fé. Ele estava trabalhando dentro de mim. Ele estava cuidando de mim, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Ele estava agindo no secreto. E Deus, Ele age no nosso secreto. Muitas vezes a gente nem percebe. Muitas vezes a gente não vê. A gente não sabe. Mas Ele age. Ele vai cuidando de nós no detalhe. E eu não poderia estar aqui, nessa noite, compartilhando com vocês a minha experiência de vida, o meu testemunho, o que eu vivi, se isso não fosse propósito de Deus. Porque o processo, que é a fase que a gente vive, o sofrimento, a dor, esse processo é difícil, é doloroso. Mas o propósito, ele traz cura, ele traz vida. E é nesse momento que eu estou aqui compartilhando com vocês que eu vejo que havia propósito de Deus na minha vida. Sempre houve propósito de Deus na minha vida, eu não sabia. Porque quando a gente está focada na nossa dor, quando a gente está ali mergulhada no nosso sofrimento, a gente não enxerga os propósitos de Deus, a gente não entende isso. Mas sempre existiu o propósito de Deus e existe propósito para você. Talvez essa dor que você esteja vivendo hoje, lá na frente, vai servir como testemunho, como experiência, para que vocês possam ajudar outras pessoas, para que vocês possam levantar outras pessoas, para que vocês possam ser instrumentos de Deus para curar outras pessoas. Isso é propósito de Deus em nossas vidas. E é isso que Ele quer nos usar. Ele quer nos usar com tudo que nós temos, com todas as nossas experiências, com todas as lições de vida que a gente aprende durante essa fase, durante esse processo em que vivemos. Mas é preciso acreditar nisso, é preciso confiar nisso, é preciso entender que existe propósito. Porque se não forem os propósitos de Deus na nossa vida, a gente não tem motivo de viver. A gente tem que viver por propósito. A nossa vida tem que ser movida e guiada por propósito. Existem propósitos para nós, meus irmãos. Não pense que você está aqui nesse mundo apenas por acaso. Que você está aqui apenas para existir, para constituir família, para angariar bens. Não é por isso. Existem propósitos de Deus para a sua vida. Ele quer te usar. Ele quer trabalhar a vida de outras pessoas. Ele quer alcançar outras pessoas através de você. Mas é preciso que a gente tenha essa visão, esse entendimento, que a nossa vida precisa ser movida por propósito. Se não for assim, a gente apenas existirá. E não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente cumpra com a nossa missão. A nossa missão é cuidar dos feridos, a nossa missão é abraçar o necessitado, a nossa missão é falar do amor de Cristo, a nossa missão é levar salvação para aqueles que precisam, que estão perdidos.
Muitas vezes a gente fica aí se lamentando porque não passa o nosso sofrimento, porque não passa a nossa dor, porque a fase ruim não passa. Eu quero te dizer, é durante a sua dor, é no momento de sofrimento que Deus vai te usar. E foi assim comigo. No momento em que eu estava doente, no momento em que eu me sentia fraca, Deus enviava pessoas com a mesma enfermidade para perto de mim. E sabe por que ele fazia isso? Porque só entende quem tem depressão aquele que já teve. Só entende o que é depressão aquele que já teve depressão. Só sabe o que é a dor da traição aquele que foi traído. Só sabe o que é a dor da rejeição e do abandono aquele que foi rejeitado e foi abandonado. E muitas vezes a gente não entende que a nossa dor pode ser remédio para curar a vida do outro. E é assim que Deus age. É assim que Deus faz. Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Ele quer fazer na sua vida. Não se lamente pelo processo, ele é doloroso. Mas existe propósito. E o propósito traz cura, traz libertação, traz restauração, traz vida. Em nome de Jesus, permita que Deus te use. Permita. Não deixe que a dor te paralise. Não deixe que o sofrimento abata a tua vida, teu coração e a tua alma. Mas te coloque diante de Deus, Senhor, estou aqui disponível para que o Senhor me use. Independente das circunstâncias, independente da dor, independente do sofrimento. Não permita que o medo te paralise. Tem muitas pessoas sendo paralisadas pelo medo. Esse tempo em que nós temos vivido aqui, muitas pessoas estão adoecendo por conta do medo. Muitas pessoas estão trancadas dentro de casa por conta do medo. Não adianta nada se trancar dentro de casa. Não adianta nada fugir, deixar de viver. Sabe por quê? Porque quem guarda é o Senhor. E se Ele não guardar, ninguém mais pode guardar. É o Senhor quem nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos livra do mal, das enfermidades. Não existe vírus que possa vencer o nosso Deus. Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas, inclusive cuidar de cada uma de nós. Por isso, não permita que o medo paralise você. Não permita, cumpra a sua missão. Siga em frente. Existe propósito para você. Não fique disperso. Deus quer falar contigo. Em meio à sua dor, Ele quer falar contigo. Em meio à nossa dor, Deus, Ele deseja falar conosco. Mas é preciso estarmos sensíveis para ouvir a sua voz. E muitas vezes não estamos. Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração e Deus está querendo falar e a gente está assoberbada com tantas coisas que estão nos acontecendo e a gente não ouve a voz de Deus. E Deus está ali querendo falar, Deus está ali querendo tratar, Deus está ali querendo nos dar respostas. E a gente está insensível por conta do nosso sofrimento, por conta da nossa dor. Muitas vezes a gente fica mergulhada nas circunstâncias, né? Nos nossos problemas, e a gente não entende. Os zumbidos desses problemas nos atrapalham de ouvir a voz de Deus. E Deus fala conosco em meio às circunstâncias. Como as irmãs sabem, hoje eu moro lá em Barra Mansa, mas em 2012 Deus me deu uma casa própria, né? A casa que eu morei por 3 anos ao lado da casa dos meus pais. Foi uma bênção do Senhor para a minha vida. É um sonho que o Senhor realizou para a nossa família. E Ele nos deu essa casa. E foi nessa casa que Ana Clara nasceu e que ela viveu até os seus 4 anos de idade. E durante esse tempo foi muito bom, foi um cuidado de Deus comigo. Porque eu fiquei muito doente, eu não era capaz de levantar uma xícara. Teve uma vez que minha mãe foi me dar um café com leite, eu me sentia tão fraca, tão debilitada, que eu não consegui segurar aquela xícara e ela caiu. Porque tem momentos que é exatamente assim que a gente fica, tão fraca, tão frágil, que a gente não consegue mais caminhar. E a gente precisa dos outros. A gente precisa de quem está do nosso lado para erguer a nossa mão, nos colocar de pé. E é muito importante ter com quem contar, com quem caminhar.
E durante esse tempo, eu tinha a ajuda da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, das minhas cunhadas, das minhas tias. E eu recebia muita ajuda, né, de todos os lados. Eu era muito cercada de ajuda, porque nessa época meu esposo, ele fazia faculdade de teologia, né? Deus colocou no coração dele esse chamado e ele aceitou e ele foi estudar. E durante esse tempo difícil que nós vivemos como família, eu doente, Ana Clara recém-nascida, ele fazendo faculdade de teologia, e foi um desafio muito grande, porque ele chegava em casa muitas vezes, eu estava lá abatida, com o olhar caído, com o rosto sofrido e por dentro despedaçada. E durante esse tempo eu tive com quem contar, eu tive a minha família para me apoiar, para me ajudar. E durante esse tempo, ainda doente, né, ele concluiu a sua faculdade, ele foi consagrado a pastor nessa igreja. E muito rapidamente, ele foi convidado para participar de uma sucessão pastoral nessa igreja onde nós pastoreamos. E quando aquele convite chegou, minhas irmãs, eu fiquei assustada. Fiquei muito feliz por um lado, porque eu vi as promessas de Deus se cumprindo na vida do meu esposo. E aquilo trazia alegria no meu coração, mas por outro lado eu senti muito medo. Porque Barra Mansa é 1h30 daqui, 1h20, né? E eu sabia que eu não iria mais poder contar como eu contava antes com as pessoas que eu tinha por perto. Afinal, eu não iria mais morar do lado da casa da minha mãe. Então aquilo me trouxe muito pavor, me trouxe muito medo. E foi nesse momento que eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso estar sensível diante do Senhor para ouvir se essa é a sua vontade. O Senhor já havia confirmado no coração do meu marido, mas eu precisava que ele confirmasse ao meu coração. E eu comecei a orar e pedir a Deus, Senhor, fala comigo. Fala de alguma forma que eu não tenha dúvida que é o Senhor quem está falando, porque se eu sair daqui e for para lá, eu sei que vai ser um desafio muito grande que eu vou ter que enfrentar. Não vai ser fácil. E eu pedindo ao Senhor, e chegou um dia que no Facebook tinha uma postagem de uma jovem lá da igreja de Barra Mansa, que hoje é uma amiga muito querida minha, e ela postou algo de um momento difícil que ela estava vivendo. E aí quando ela postou, não tinha ela no meu Facebook, o meu esposo curtiu a mensagem dela, e aí apareceu para mim. E quando eu vi aquela mensagem, Deus falou ao meu coração assim, olha como Deus usa. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, Deus falou assim para mim, chama ela no privado. Eu falei, mas como que eu vou chamar ela? Eu não tenho o número dela, eu não tenho o contato dela, eu nem conheço, só sei que o nome dela é esse porque eu estou vendo aqui, mas como que eu vou falar? Chama no privado, no Face. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, chamei e comecei a conversar com ela e eu disse, eu vi sua postagem, mas eu quero te dizer que Deus me incomodou aqui para falar para você isso. E eu falei tudo que Deus havia colocado no meu coração para aquela pessoa. E aí quando ela terminou de ler aquilo, ela falou para mim assim, colocou a carinha de choro e disse para mim assim, isso foi resposta de Deus para minha vida. Porque eu estou passando um momento muito difícil, onde eu estou sem esperança, onde eu estou dilacerada por dentro, porque eu não vejo mais saída para mim. E você foi a resposta que eu precisava, que eu pedi tanto a Deus, e Ele me deu através de você. Mas tem mais uma coisa. Eu disse para Deus que se o pastor Ismael e você fossem os escolhidos para pastorear a igreja em que eu faço parte, que Ele precisava me mostrar, porque eu estou cansada e eu preciso de alguém para cuidar de mim. Eu preciso de alguém para andar comigo, para chorar comigo, para orar comigo. E quando ela falou aquilo, meus irmãos, aquilo gritou dentro do meu coração. E Deus disse para mim, essa é a resposta. É lá que eu quero vocês. E eu vou te dizer uma coisa, sabe o que Deus fez? Deus me deu essa pessoa para eu cuidar, para eu andar junto, para eu interceder e para eu chorar junto. E desde lá, essa pessoa tem estado comigo. E eu tenho podido ajudar
a essa pessoa. Eu não estou falando isso para me engrandecer. Eu estou apenas te mostrando que existe propósito em todas as coisas. Mas é preciso estar atento à voz de Deus. É preciso estar sensível à voz de Deus para que Ele te use. Senão Ele não tem como te usar. A gente precisa entender a vontade de Deus e pedir para Ele revelar essa vontade para nós. E aí, depois que eu tive aquela confirmação, eu falei com meu esposo, eu falei assim, eu já tenho a resposta para te dar. Ele falou assim, qual é? Eu disse, nós vamos. Ele falou assim, mas como que você decidiu isso? Eu falei, Deus falou comigo, que lá é o nosso lugar. Então, nós vamos. Mas naquele momento, minhas irmãs, existe uma coisa que aqui é muito importante, eu quero enfatizar para você. Deus confirmou a vontade dele para mim. Ele disse qual era a vontade dele. Mas Ele me deixou livre. Deus nos deixa livres. Ele nos deu livre-arbítrio para fazer as nossas próprias escolhas. E Deus me deixou escolher, mesmo sabendo qual era a vontade dele, o que eu queria fazer, o que eu iria escolher fazer. E naquele momento eu falei para Deus, Senhor, mesmo tendo a escolha de ficar, eu não vou ficar. Eu vou doente, mas eu vou. E eu sei que é o Senhor quem vai me fortalecer. Eu sei que é o Senhor que vai cuidar de mim. E eu quero te dizer uma coisa, minhas irmãs. Existe algo aqui que é a chave. É uma palavra muito conhecida por cada uma de nós. Todos nós ouvimos muito falar sobre essa palavra. E ela é a chave. Ela é a chave para as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E essa palavra é obediência. Não adianta esperar, não adianta pedir, não adianta se colocar diante de Deus e dizer para Ele que você quer viver algo novo, que você quer ver algo mudando na sua vida e não obedecer. Deus quer que a gente obedeça. E depois que eu fiz a minha escolha, depois que eu tomei a minha decisão, nós fomos para Barra Mansa. E durante esse tempo, eu não sabia, eu não tinha visto. Mas Deus já havia movido sobrenatural sobre a minha vida. E sabe o que Deus disse para mim? Que eu viveria naquele tempo, naquele lugar, um novo tempo. Que eu viveria naquele lugar um recomeço. E eu me lembro que durante o tempo em que nós chegamos lá, na PIB, nós fomos acolhidos, nós fomos muito bem recebidos, nós podemos ver ali o cuidado de Deus, o amor de Deus conosco. E teve uma música que me marcou muito, porque a música falou muito ao meu coração, aquilo que eu estava vivendo, e a música era assim, ó. Ela falava assim, ó. Nem tudo que acontece dá para entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que eu quero mais é me encher do seu poder. Jesus, se estás comigo, a quem eu temerei. Eu tirei muito alto, né? Mas é isso aí. Novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente, vai acontecer. E aí essa música, ela tocava, parecia que o Ministério de Louvor estava direcionado a tocar esse louvor, e toda vez tocava esse louvor, e eu meditando na letra desse louvor, eu falava, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor fará algo sobrenatural na minha vida aqui. É um novo tempo, é um novo ciclo que o Senhor inicia na minha vida. E eu tomei posse. Eu não havia sido curada ainda. Eu ainda estava doente. Eu ainda estava em depressão. E em meio ao nosso cronos, em meio ao nosso tempo, Deus tem um kairos, que é o tempo dele para nossas vidas. Cronos e kairos são palavras de origem grega. Cronos significa tempo, tempo cronológico, tempo sequencial, o tempo que se mede, o nosso tempo. Kairos significa o tempo de Deus, o tempo que não pode ser medido. Afinal, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Em João 11,6 vai dizendo que quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. E esse texto pode nos trazer alguns questionamentos. Como? Por que Jesus não voltou assim que ele soube que Lázaro estava doente? Por que ele não voltou? Ele poderia ter voltado. Mas por que ele não voltou? Jesus poderia ter voltado sim. Isso não era impossível para ele, mas ele não fez isso. Ele ficou mais 2 dias lá. E sabe por que ele ficou? Porque tudo acontece no tempo de Deus. Nada foge do seu controle, nada foge da sua hora, nada foge do seu kairós. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes a gente quer que tudo aconteça no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus, talvez você pergunte assim, por que ele não me responde? Por que Deus não faz logo um milagre na minha vida? Por que ele não faz o que eu tenho pedido a ele há tanto tempo para fazer? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Porque não chegou o tempo. Existe um tempo de Deus para a vida de cada um de nós. E nós precisamos saber esperar esse tempo de Deus. Não podemos ficar ansiosas, temerosas ou querendo fazer com nossos próprios braços, porque quando a gente tenta fazer por nós, quando nós tentamos fazer por nós mesmos, as coisas não acontecem. É preciso descansar no Senhor, confiar nele. E tem um texto que eu gosto muito que está lá em Eclesiastes 3, que diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. E esse texto é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia e ele fala muito comigo, porque ele diz que é tempo de sorrir, tempo de chorar. E ele nos traz esperança, porque se existe tempo de choro, existe tempo de alegria. Mas é preciso saber esperar o tempo de Deus, é preciso saber esperar o kairós de Deus. E depois que eu fui morar lá em Barra Mansa, meus irmãos, em 2015, a minha vida mudou muito. E no primeiro ano foi um ano de adaptação, foi um ano muito difícil, um ano de conhecer novas pessoas, um ano de me adaptar com a nova cidade, com a nova igreja. E muitas vezes eu senti vontade de desistir. Eu senti vontade de voltar. Porque quando a gente passa por algo difícil, é assim que a gente se vê. Com vontade de retroceder, com vontade de desistir, com vontade de parar. E eu senti essa vontade, mas Deus me dizia dentro de mim, não desista, vai valer a pena. Não desista, vai valer a pena. E toda vez que eu pensava em desistir, toda vez que eu chorava, toda vez que eu falava com meu marido, da saudade que eu sentia, da falta que eu sentia desse lugar, das pessoas, da família, Deus dizia para mim, não desista, vai valer a pena. Siga em frente, eu sou contigo. E eu acreditei, eu confiei nessa palavra. E foi em 2016, num ano difícil para nós, que dá outro testemunho. Foi no ano de 2016 que a gente passou por tantas dificuldades financeiras e tantas outras coisas. Foi nesse tempo, né, nesse momento, que o kairós de Deus chegou para mim. E eu vou contar para vocês como foi isso. Era em maio, né? Eu não sei o dia exato, mas desde o início não, mais ou menos em abril, maio, né? Eu comecei a sentir umas coisas estranhas, esquisitas, e eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo fisicamente? Eu falei, tem alguma coisa de errado. E eu falava com meu esposo, eu falava com a minha mãe, eu falei, gente, o que será isso? E eu comecei a ficar desconfiada que pudesse ser gravidez. Porque os sintomas que eu tinha eram de gravidez. E eu falei, Senhor, não pode ser. Eu tomo 3 remédios controlados por dia. Eu tomava remédio para dormir, eu tomava remédio para acordar e eu tomava remédio para ficar acordada. E era muito remédio e eu estava dependente deles. Por muitas vezes eu tentei parar e não consegui. E eu falei, como que vai ser da minha vida se for gravidez? Não vou nem pensar nisso. Não vai ser gravidez. Não vai ser. Deus não vai permitir que seja. Então, por desencargo de consciência, já que eu já estava tomando tantos remédios, eu falei, eu vou comprar um teste de gravidez e eu vou fazer. Porque se eu estiver grávida, a criança pode ter má formação por conta disso. Então, eu vou fazer um teste. E eu comprei numa sexta-feira. E no sábado pela manhã, eu acordei disposta a fazer uma faxina. Eu falei assim, mas antes eu vou fazer o teste e depois eu faço a faxina. O esposo estava dormindo, a filha dormindo. E eu falei, vou fazer o teste. Deixei no banheiro e fui para a cozinha. Quando eu voltei no banheiro,
O teste deu positivo. E naquele momento ali eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Eu estou doente, eu estou longe da minha família, eu tenho uma criança de 4 anos para cuidar, eu tomo 3 remédios controlados, o que vai ser de mim agora? E eu sentei no sofá da sala e eu comecei a chorar, eu comecei a colocar diante de Deus todos os meus argumentos, eu disse, Senhor, eu não estou pronta para outra gravidez. Foi por conta da gravidez, da minha primeira gravidez, depois da gravidez que eu desenvolvi a depressão. Agora os remédios estão me deixando controlada. Se eu tiver que parar, tudo vai desandar. E eu estou longe de todo mundo. Como que vai ser, Senhor? Eu não tenho condições de estar grávida. Eu não posso estar grávida. E naquele momento, Deus falou comigo. Lívia, o meu tempo chegou para você. E foi o Kairos de Deus na minha vida. Foi nesse momento, foi num sábado, num dia comum, nada de especial, onde Deus decidiu me curar e remover a minha pedra. Porque esse Deus, esse Jesus, Ele continua removendo pedras. Ele não parou de curar, Ele não parou de libertar, Ele não parou de fazer milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que pode realizar milagres na sua vida, assim como realizou na minha vida. E naquele momento ali, a minha pedra foi removida. Assim como lá em João 11:39 vai dizendo, tirem a pedra. Foi assim que Jesus falou comigo. Tirem a pedra. Deus falou comigo na sala da minha casa. Muitas vezes a gente espera que Deus fale com a gente de forma sobrenatural. Não fique esperando Deus falar com você de forma sobrenatural, não. Deus fala com você no simples, no secreto, na sua casa. E foi naquele momento ali que o meu pedido, que a minha oração, que o meu clamor foi atendido. Naquele momento o Senhor falou comigo, Lívia, eu estou liberando cura sobre a sua vida. E eu não vou liberar só cura na sua vida. Através dessa gestação, eu vou te restituir de tudo aquilo que você deixou de viver, de tudo aquilo que você perdeu. Porque depois que minha filha nasceu, eu não pude amamentar. Eu tive que parar de amamentar, eu não pude curtir. Eu não pude aproveitar aqueles primeiros meses dela, porque eu estava doente. E Deus falou para mim, nessa gestação, eu te trago cura, mas também te trago restituição. E é assim que Deus faz. Ele nos dá infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. É esse Deus que nós servimos, minhas irmãs. E nós precisamos confiar nele. Nós precisamos acreditar que Ele vai remover as nossas pedras, que Ele vai tirar tudo que nos aflige, tudo que nos abate, tudo que nos causa dor. Chega um momento que passa. Tudo passa. Creia nisso. Diga para você aí agora, tudo passa. Tudo passa. E é nessa noite que existe aqui nesse lugar o mesmo mover, o mesmo espírito, a mesma unção, a mesma voz de autoridade que disse para mim, naquele dia, na minha sala, que deu ordem para que tirassem a minha pedra. Existe aqui, nesse lugar, o mesmo Jesus, para dizer nesse momento, para que tirem a sua pedra. Mas você precisa crer. Você precisa acreditar. Eu acreditei que naquele momento Deus estava me curando. Eu tomei posse disso. E a partir daquele dia eu parei de tomar todos os remédios. E sabe o que aconteceu? A minha gestação foi maravilhosa. Deus me sustentou, Ele me curou, Ele me libertou da enfermidade, da depressão, dos transtornos. Ele me libertou por completo. E Ele me disse, Lívia, agora você precisa seguir em frente. E você precisa testemunhar e contar essa experiência para todas as pessoas. Porque eu ainda sou um Deus de milagre. Eu ainda faço.
E as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam conhecer isso. As pessoas precisam viver isso. O que eu vivi, você também pode viver. Você crê? Você crê que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Na sexta-feira eu dormi doente. No sábado, Deus me curou. Eu dormi enferma na sexta-feira, mas pela manhã eu me alegrei no Senhor pela cura que Ele derramou na minha vida. E é assim que Deus faz. E hoje eu não tomo mais nenhum remédio. Eu não tomo mais remédio. E quando eu estou angustiada, quando eu estou triste, porque eu ainda fico triste, eu ainda fico ansiosa, eu ainda fico angustiada, porque isso faz parte da vida de todos nós. Eu me apego nesse Deus, na certeza de que Ele está comigo e que Ele sempre esteve comigo e Ele sempre continuará comigo. Então, nessa noite, eu quero te dizer que no Kairos de Deus, no tempo de Deus, Ele nos permite recomeçar. Em João 11:43 vai dizendo que Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E é assim que Ele vai fazer com você essa noite. Ele vai remover as suas pedras. Ele vai tirar essas faixas que te enrolam e que te impedem de caminhar. E Ele vai derramar cura sobre a sua vida. Ele vai derramar cura sobre os seus traumas. Todo sofrimento que você vive, toda dor, todo impedimento, toda trava. Tudo que tem impedido você de vencer, impedido de você cumprir os planos e os propósitos dele para a sua vida. Tudo isso vai ser retirado nessa noite. Minha irmã, meu irmão, creia que existe recomeço para você. A fé é aquilo que nós não vemos, mas é aquilo que nós cremos. E é a fé que traz a existência. Tudo que Deus tem para nós. E nós precisamos crer nisso. E nesse momento Deus está aqui. Jesus está aqui para trazer cura para você. Para trazer restauração. Para trazer libertação. Talvez você esteja aqui e pense: essa palavra não é para mim, porque eu não estou passando por nenhuma provação. Eu não estou vivendo nenhuma dor nesse momento. Mas talvez você tenha vivido lá atrás. E que ainda te aprisionam hoje. E te impedem, te paralisam de seguir em frente. De caminhar. Talvez seja um trauma, um abandono, a rejeição, a traição. Tantas coisas que te impedem de fazer o que Deus quer que você faça. Que te impedem de seguir em frente. E nessa noite, Ele está aqui. Esse Jesus bondoso, amigo. E que nunca está indiferente a nós e às nossas dores. Ele está aqui, Ele chegou. Você pensou que estava demorando? Assim como eu pensava. Mas nessa noite Ele está aqui. Basta que você creia. Basta que você diga para Ele o que você precisa que Ele remova. Qual é a pedra que você deseja que Ele tire para que você possa ter um recomeço, para que você possa ter vida. E nessa noite eu quero declarar vida nesse lugar. Nessa noite eu quero declarar cura nesse lugar. Nessa noite eu quero declarar restauração nesse lugar. Muitas pessoas chegaram aqui sem perspectiva. Muitas pessoas chegaram aqui sem esperança. Muitas pessoas chegaram aqui com seus corações aflitos, entristecidos, chorando e dizendo para Deus: estou cansada. Nada muda na minha vida. Eu estou cansada de sofrer. Nessa noite Deus diz para você: Ele está aqui. Ele está aqui para te curar. Ele está aqui para te restaurar. Ele está aqui para derramar sobre você aquela bênção que você tanto espera, que você tanto deseja. Aquela bênção, aquele pedido e aquela resposta que você tanto clamou. Mas é preciso que você creia. Eu aprendi que quando a gente crê com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, a gente move o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Creia, minha irmã. Creia, meu irmão, que nessa noite você vai sair daqui diferente da forma como você entrou. Creia, receba vida, receba o recomeço de Deus, que você possa viver um novo ciclo, um novo tempo, e a fé faz acontecer, a fé faz aparecer esse tempo em nossa vida, e que você possa crer.
Nós vamos cantar uma música agora. E nesse momento, eu quero te convidar a se colocar de pé, a colocar diante de Deus tudo aquilo que aflige o seu coração, tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que te causa dor. E nesse momento você vai pedir para Deus, você vai pedir para Jesus: Jesus, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ele quer te chamar pelo nome, Ele quer te chamar, vem para fora, recomece. Existe um tempo novo para você, existe o Kairos para você, existe o meu tempo para você, mas creia que isso é possível. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. A própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, oh, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos,
transforma a minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus nesse momento. Pai querido, Pai de amor, somos gratos ao Senhor, Pai, por todo esse mover. Somos gratos ao Senhor porque nós podemos sentir a sua presença nesse lugar. E como é bom poder sentir o Senhor conosco, saber que o Senhor está aqui nessa noite, Senhor, onde tivemos a oportunidade de ouvir, ó Deus, o teu recado. Nós somos gratos ao Senhor, ó Deus. Nesse momento eu quero entregar, ó Pai, cada vida que está aqui nessa noite. Que o Senhor possa ir de encontro a cada coração, a cada mulher, a cada homem, a cada jovem, cada um que está aqui presente, Senhor, cada um com a sua dor, cada um com os seus traumas, com as suas circunstâncias, oh Pai. Pai querido, nesse momento eu quero colocar tudo diante do Senhor. Que o Senhor possa remover as pedras. Que o Senhor possa ressuscitar os sonhos. Que o Senhor possa trazer vida e recomeço nesse lugar. Seja com a vida de cada um aqui, Pai. E que essas pessoas que aqui entraram possam sair diferentes. Que elas possam sair daqui com a certeza de que receberam a sua cura. Que elas possam sair daqui com a certeza de que o Senhor moveu o sobrenatural em favor dela. Oh Pai querido, em nome de Jesus, como é bom saber que temos um Deus, oh Deus, que ainda faz milagre. Saber que existe um Deus, oh Deus, que está conosco, nos fortalecendo nessa caminhada. Por isso nós te pedimos, Pai, seja com cada vida, Pai. Transforma toda e qualquer situação, porque sabemos que Tu és um Deus do impossível. Por isso, nesse momento, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse mover. Obrigado por esse Espírito que podemos sentir o Seu Espírito Santo aqui em nosso meio. Essa é a minha oração, Senhor, de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez por cada uma de nós. Em nome de Jesus eu te oro. Amém.